Que Deus abençoe, estamos no ar aqui pela Band, mais uma edição dos Donos da Bola. E aí, até as 2, hein, aqui na tela da Band, véspera de jogo importante para o Atlético. Amanhã é o grande dia, Campeonato Brasileiro Série B volta hoje. Amanhã, aliás, amanhã não, amanhã tem bola rolando pela Série A. Final de semana na sexta-feira tem o América, Donos da Bola no ar para contar tudo isso para você. Os Donos da Bola de hoje, nosso grande editor da Band, Minas, Felipe Junqueira. O nosso Tony Canaã, Condimar Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola, comentarista Band News FM, que estará ao nosso lado amanhã. Léo Gomide já está na Argentina, amanhã com toda a equipe, com Diogo Ramalho também. Tem Galo e Newells, ou na ordem, Newells e Galo, nos 89,5. Também com Cadu Doné, comentarista aqui dos Donos da Bola. Você segue o programa no @ Os Donos da Bola MG e também no facebook.com/Os Donos da Bola. Vem com a dos Donos da Bola MG. Vem com a gente até as 2 então. E já para falar do Galo, que já está em Rosário para a grande decisão contra o Newells pela Libertadores. E a palavra de ordem entre os jogadores é confiança. Confira. Edivan e Daniel Morato, pai e filho, atleticanos fanáticos, deixaram BH para apoiar o Galo em Rosário no jogo de amanhã contra o Newell's Old Boys. É a primeira partida da semifinal da Libertadores. Depois de um longo tempo fora da Libertadores, esse ano é muito especial e onde o atleta estiver, a gente vai. Nós estamos sempre de corpo e alma e agora daqui para frente é colecionar títulos e mais títulos. É o que nos falta. Porque amor nós temos de sobra, viu? Quem também foi receber os jogadores do Galo foi Carlo Benítez, torcedor do Rosário Central, grande rival do Newell's. Só que ele tinha um outro motivo para ir ao aeroporto, um tal de Ronaldinho Gaúcho. Meu gran ídolo, sí, siempre. Lo seguí por todas las canchas y todos los equipos que jugó y ahora justo pegó el Atlético Mineiro y traté de conseguir un autógrafo. Os jogadores do Atlético desembarcaram em Rosário confiantes, já sabendo o que deve ser feito para conseguir um bom resultado amanhã. Acho que a gente não pode entrar a demorar a entender o que vai acontecer durante a partida. A gente sabe que se a gente entrar mole, acordar depois que tomar 1, 2 gols, vai ser muito difícil revirar isso. Então acho que vai ser fundamental que a nossa equipe entre ligada do começo ao fim, porque vai ser um jogo bastante difícil. Então espero que a gente possa dar alegria para essas 2.500 pessoas que vieram de Minas Gerais para nos apoiar e que a torcida do Atlético possa comemorar no final. Hoje à noite o Atlético faz o único treino aqui na Argentina. Treino para reconhecimento do gramado do estádio Marcelo Bielsa e mais uma oportunidade para Cuca testar a nova zaga, formada por Rafael Marques e Gilberto Silva. Então acho que aquela parte defensiva tá bem agrupada, bem junta, para que eles não encontrem dificuldade durante a partida e que a gente possa estar explorando o nosso contra-ataque. Acho que eles estão confiantes, têm a nossa confiança e eu tenho certeza que na quarta-feira vai ser um grande jogo. Muito bem, tem tudo para ser um grande jogo. Eu lembro que o Newell's perdeu para o Vélez no último final de semana e aqueles jogadores que estavam quase que renovando o contrato, eles acabaram renovando, né? Verdini, o Scocco, o Reis e tem um outro também que daqui a pouco eu lembro. Bernardi, volante Bernardi. Então daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre isso. Felipe, o Atlético muda o jeito de jogar amanhã ou joga da mesma forma? O que eu quero dizer com isso? Aquele jogo que a gente viu contra o Tijuana, contra o Arsenal, The Strongest fora de casa, ou ele muda? Porque, de fato, é um time que vem com uma qualidade melhor, principalmente no meio-campo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Eu acho que não muda, não. Não muda e não tem que mudar também, não. O Atlético tem que jogar do mesmo jeito que sempre jogou. E, aliás, amanhã, por estar com a equipe, com uma defesa reserva, o ataque tem que ser mais efetivo. Tem que atacar mais e manter a bola lá na frente. Não deixa a bola vir aqui para trás, não. Mais ou menos aquele sistema que o Brasil implantou contra a Espanha, Edmar? Contra o tic-tac. Contra o tic-tac do Gilberto. Na verdade é o seguinte, você tem que, essa questão que o Felipe falou é a posse de bola, né? Quando você tem uma inferioridade nesse sentido defensivo, que é o que o Atlético vai mostrar amanhã, com uma zaga reserva, a gente ainda não sabe ainda se é mesmo o Pierre, a opção que o Cuca vai ter ali como volante, o que ele vai fazer, e aí você tem essa situação, manter a bola, estar com ela lá na frente, você dificulta o seu adversário está chegando. E aí me preocupa. Mesmo que você tenha uma qualificação com o passe do Josué, que ele qualifica muito, um dos problemas maiores que o Atlético enfrentou nos últimos jogos foram os erros de passe. O Atlético errou muito, né? É isso que a gente espera que o Cuca tenha conseguido corrigir. Se era cansaço, se era um desgaste do time, é isso que ele tem que ter recuperado. Porque ter a posse de bola e acertar
esse passe é o que o time tem que ter para um adversário difícil como esse. Amanhã, em relação ao que o Atlético fez, apresentou até aqui na Libertadores, Cadu, você acha que deveria se reforçar mais no meio-campo? Por não ter o Leandro Donizete, por não ter a dupla de zaga titular, poderia arriscar meter 3 volantes por ali ou não? O jogo é exatamente com os 2 volantes, e aí, claro, sem o Donizete, né, com o Pierre e mais um que é o Josué, Richarlison na esquerda, não deve mudar nada. E outra coisa, você acha que os jogadores de frente, naquela ocupação de espaço que a gente viu por muitas vezes, e exatamente nos jogos em que o Atlético venceu, naquela correria, aquela marcação na saída de bola, é imprescindível amanhã? Isso aí, Everton. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Não acho que o Galo tem que reforçar o meio-campo com mais volantes, não deve mexer no tal do quarteto, tem que manter essa força ofensiva. Aliás, eu tenho adotado esse discurso em todos os jogos, agora não é por causa dos desfalques que eu vou mudar de opinião. Acho que tem que manter o quarteto e fazer a tal da marcação-pressão, que foi tão bem realizada pelo Brasil na Copa das Confederações e que o próprio Atlético, dentro dessa boa fase que já vem mantendo aí nos últimos tempos, também utilizou em muitos momentos. Acho que amanhã tem que voltar a utilizar esse recurso com mais força, com mais ênfase, talvez até mais no início do jogo, pressionando ali, já tentando diminuir o ímpeto do Nils, que vai para cima, até aproveitando o fator casa. Então, não mexeria no time. A grande virtude do Galo é jogar de maneira ofensiva e, se for necessário, jogar com jogadores compondo ali melhor a defesa. O próprio Tardelli e o Bernard podem fazer isso, já mostraram que podem fazer o que o Hulk faz na seleção, por exemplo. Um cara ofensivo, mas que volta para marcar quando é necessário. Mas para o final do jogo, dependendo do resultado, aí sim, acho que esse terceiro volante, um meio-campo mais reforçado, pode ser uma opção. Mas para começo de jogo, não. Na verdade, o atleta tem que passar a responsabilidade para o Nils. Como é que ele pode passar essa responsabilidade? Porque, você querendo ou não, e aí todo mundo pode ver as declarações do presidente, estão lá nos jornais hoje da Argentina, falando que é o melhor time das Américas. Então, assim, o Nils, né? O Nils. Então, essa responsabilidade tem que ser passada para eles. Como é que você faz isso? Na pressão. Quando o Marcos Rocha diz assim, a gente precisa fazer a leitura rápida do jogo, esse discurso não é do Marcos Rocha, esse discurso é do Cuca. Quem conversou com os jogadores e disse para eles, olha, a gente tem um problema sério no Atlético, que é essa concentração inicial. Primeiro, sempre aquele golzinho do adversário no início, né? Isso. Ou no final, né? No final, é verdade. E ler o jogo. A gente fala várias vezes nas transmissões da Band News, o atleta está com dificuldade de entender qual é o jogo. Então, essa leitura do jogo tem que ser muito rápida, porque se o Atlético fizer isso, com a força ofensiva que o Atlético tem, ele vai empurrar eles e vai pressionar. E se pressionar e conseguir chegar ao gol, aí você inverte toda a situação para cima deles. Né? E eles já estão achando que eles... Aí eles estão achando, tá, gente? Eu não estou falando que os jogadores estão achando. Dizendo assim, no contexto, a torcida, a diretoria, estão empolgados, porque é a melhor história que eles passam no momento, é um momento muito bom para eles. Você muda a pressão passa para eles. E aí a vantagem pode ser toda do Atlético. E me parece, pelo discurso do Marcos Rocha, que é isso que o Cuca diz. Olha, a gente tem que resolver rápido. É mais ou menos por aí. E isso significa que ele vai manter o esquema de jogo e não tem que... O Atlético, para mim, hoje é uma incógnita. Eu não sei qual Atlético vai entrar em campo amanhã. É o Atlético do início da Libertadores? Essa folga fez bem pro Atlético? Não fez? A gente não sabe. Mas por é o causa Atlético que ganhou um jogo nos últimos dois? Mas por causa dos desfalques ou se tivesse completo? Não, completo também seria um incógnito. A expectativa do técnico Cuca era de que a volta seria melhor. A expectativa, não quer dizer que isso vai acontecer. Exatamente, porque o Atlético ele fez o quê? Um jogo treino. A gente não viu um Atlético, depois daquele jogo ridículo contra o Santos, por exemplo, não fez um amistoso, por exemplo. A gente não sabe. Para mim, o Atlético amanhã é uma incógnita. E quando eu vejo o Berola embarcando junto com o time, eu arrepio. Mas ele não é incógnito. Ele não é incógnito, ele sai todas. Você acha que as convocações de Jô e Bernard têm influência no que esses caras podem render amanhã? Pelo título do Brasil, sim. Pela forma que foi, sim. Pelo tanto que o Bernard entrou bem no jogo contra o Uruguai aqui, sim. Eu acho que foi uma ótima convocação deles. Não machucaram, ficaram em atividade o tempo inteiro, saíram com moral, para mim foi uma ótima. Já que você está falando do Bernard, pois não, Cadu? Desculpa, se a gente fizer aquele sobe e desce, ou alguém eventualmente ficar estagnado da Copa das Confederações, Bernard e Jô com certeza subiram. Na verdade, a maioria subiu. Mas, assim, eles estão entre os que mais subiram, não os que foram um dos melhores. Não estou dizendo isso, eram reservas e tal. E até jogaram pouco, né? Jogaram pouco, não estou dizendo isso, mas saíram com cartaz muito melhor do que o tinha. O Jô mais ainda, ele saiu daqui, foi convocado na última hora, entrou, fez 2 gols em 2 jogos. E o Jô ganhou a vaga, claro. Ele não era a primeira opção, ele ganhou a vaga na Copa do Mundo. Acho que ninguém tem dúvida, no trabalho inicial, isso não acontecer nada, claro. E o Jô tem que entender também que se ele continua
com esse bom trabalho que ele vem fazendo no Atlético, a tendência é de que ele vá para a Copa do Mundo. Olha só o tamanho da resposta. E da mesma forma que você tem, por exemplo, você fala muito do Jô e do Bernard, que vem da seleção, mas você tem o Tardelli também. Porque, na verdade, o Felipe deixou uma abertura. O Tardelli é o tipo de jogador que tem a chance de ganhar essa vaga. A movimentação do próprio Hulk no último jogo foi a movimentação que o Tardelli faz. É verdade. Pode eu ser convocado o Tardelli. Eu também acho, mas ele tem essa chance. Então ele sabe que ele tem que ser mais ainda. As convicções do Filipão, eu vejo com muita dificuldade que ele mude, por exemplo, que ele saque um Hulk e convoque outro jogador. Eu acho que os jogadores as mudanças que ele vai fazer nessa convocação passam pelos jogadores de banco, não pelos titulares. Também acho. Bom, sorridente com a medalha da Copa das Confederações da bolsa e nas mãos também, o meia Bernard treinou ontem no CT do Galo antes do embarque para o Rosário. E aí o detalhe é que o garoto que tem alegria nas pernas, segundo o Felipão, falou sobre Atlético, sobre seleção brasileira. E aí? E não é que ele reapareceu logo cedo na cidade do Galo. Sorriso fácil, Bernard. O garoto que tem alegria nas pernas, segundo o Felipão. Durante toda a minha carreira, eu vou tentar colocar esse, que acho que é uma das minhas características, ter um dinamismo, ter uma movimentação, ter velocidade. Então, eu acho que eu tenho que colocar isso em mente, que eu tenho que sempre colocar isso dentro do meu dia a dia, dentro dos treinamentos e dos jogos. Bernard foi o único a participar da entrevista coletiva. Perguntas e mais perguntas sobre a seleção brasileira e o título da Copa das Confederações. Então, são experiências que a gente leva para a vida, que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e isso também a gente tenta trazer agora para o nosso dia a dia, para o nosso clube atual. Só que agora é hora de virar a chave. O assunto é Galo, Libertadores, semifinal contra o Newell's Old Boys da Argentina. O Atlético terá desfalques para encarar o Newell's Old Boys. O zagueiro Leonardo Silva e o volante Leandro Donizete estão machucados. O zagueiro Hever suspenso. Em compensação, o Galo conta com os retornos dos campeoníssimos e motivados Jô e o garoto que tem a alegria nas pernas, Bernard. E o atacante garante. O foco tem que ser a Libertadores, e a partir do momento que acabou, a gente já vê diretamente para BH, então acho que tem que ter esse comprometimento. O quanto antes eu queria estar dentro do grupo aqui para ver o pessoal também, para sentir o clima de decisão. E nada como se acostumar a grandes títulos. Para quem conheceu o sabor de ser campeão da Copa das Confederações, o melhor agora é aproveitar o embalo e, quem sabe, beliscar o da Libertadores. O jogador de futebol tem que ter isso em mente, tem que acostumar a ganhar, tem que pôr metas e objetivos dentro da sua carreira. Falou Bernard, o garoto do sorriso fácil e da alegria nas pernas. E fica nítido também, eu não sei para você de casa, que ele ganhou um pouco de massa muscular, ou seja, um jogador com a habilidade e com a velocidade dele, e ainda com esse ganho de massa muscular. Repara, jogador muito importante. Mas não tem como não reparar, né? Claro. A gente vive disso, né, Felipe? A gente está diariamente vendo os jogadores em campo, né? Claro. Você reparou que ele ganhou massa muscular? Não reparei, não. Não reparou, não? Reparei que essa Copa das Confederações fez bem pra ele por outro motivo também. Pararam de falar de contrato de Bernard tá saindo, que só falava nisso. O Bernard tá saindo, o Bernard não tá com a cabeça mais no Atlético, sempre, né? E negociação, é Borussia, é Porto. Parou. A boa campanha do Brasil e a boa campanha, mesmo que pequena, mas do Bernard na seleção, isso parou. Isso fez bem pra ele. Porque o Bernard, pra mim, esse ano, ele não é nem 50% do que ele jogou ano passado. O quê? Esse ano, pra mim, ele não jogou. Pra mim, o Bernard jogou bem algumas partidas, mas não é nem 50%, não foi nem sombra. Mas é óbvio que não é 50% que ele jogou no passado. Nós ainda estamos entrando no mês de julho. 50% da qualidade. Da primeiro semestre de um cara com 4 meses de bola rolando, diante do que ele apresentou no ano inteiro. Ué, mas esse ano ele jogou jogos muito mais importantes que ele jogou ano passado. E o Galo fez a melhor campanha na Libertadores, Felipe. Mas eu não achei, ele foi importante no contexto. Foi importante, mas eu achei que o Bernard esse ano não jogou nem a metade do que ele jogou no passado. A Dimara falou que ele está vendido, hein? Mas olha só... A Dimara falou que ele está vendido. Ele está vendido, Dimara? Olha, quando eu falei que essa situação da venda dele... Não, é porque eu ia falar dessa questão dele do que o Felipe questiona tanto, né? Que é dele não estar bem. Ele passou por uma contusão que foi aquela do ombro, que impediu que ele demonstrasse tudo aquilo. E ele ficou muito receoso depois daquilo. E um detalhe, Dimara, essa contusão no ombro do Bernard foi tão importante
que o Léo Silva teve o mesmo problema e ficar 90 dias fora do time. E o Bernardo a gente viu mas o Léo Silva arrebentou pro jogo. Não, mas tô dizendo a questão da luxação. A luxação é uma contusão grave. Mas o Bernardo é muito novo, gente. Uma contusão dessa, ele não tem essa experiência de uma contusão mais séria como essa. Ele tinha muito receio do choque, do contato, né? Nos jogos foi muito claro isso. Isso talvez tenha impedido, e em alguns momentos ele afirmou que era isso mesmo. E claro, aquela história de ficar falando para um menino que você vai ser negociado, que é uma fortuna e tal, claro que também tem seu peso. Agora, quando eu digo assim, eu acho que ele está vendido ou as cifras estão corretas, é porque o Alexandre colocou um preço na história. Eu acho que ninguém fala assim, menos de 25 milhões ele não vai. Se você fala 25 milhões, é porque você tem 25 milhões. Mas você acha que... Você dá o preço do cara. E se o cara fala, o cara fala assim, realmente eu queria dar 30, mas ele falou que vale 25. Lógico que não, é porque 25 tem. Ô, Cadu, você que é empresário de futebol, o Bernard ele vale 25, ele já é superfaturado, supervalorizado, ou ele vale mais que 25 milhões? Eu acho que ele vale mais ou menos por aí. E nessa questão a gente não tem que avaliar assim, o que a gente acha. Na verdade, é mais analisar o mercado e ver jogadores do tamanho dele. Do tamanho do patamar dele. A piada é fácil no caso do Bernard, quando fala de tamanho. Mas e ver quanto valem. Acho que está mais ou menos nesse valor aí, entendeu? Pelo mercado. Agora, não sei se está vendido, não. Acho que vai acabar saindo, mas aqui puro palpite, não é informação. Até pela valorização. Mas até porque quem falou isso foi o Cuca, não fomos nós. O Cuca chegou numa coletiva, há um tempo, todo mundo se lembra, aliás, é bom relembrar, porque as pessoas às vezes têm memória curta, e falou, o Bernard está vendido depois da Libertadores. Ou quem é que falou? Foi o Cuca que falou. O Cuca falou. Foi o Cuca que falou numa coletiva. Foi isso que foi ele que falou. Então, e aí depois eles vieram naquele, abafa ali, na Benzima, mas tem essa história. E aí que se começou a perguntar tanto pro Bernard, e pode ter influenciado aquela história dele no Atlético. E aí eu concordo com o Felipe, essa incógnita eu também tenho amanhã. Agora, o Bernard foi muito bem na seleção, ele tá nessa história de estar acima, não sei o quê. Mas e no Atlético? E a movimentação e a história do Atlético? O Atlético joga diferente. Né? Será que ele vai voltar com aquela dinâmica toda? É isso? Porque, você querendo ou não, ele entrou em alguns momentos da seleção. E o Bernard, e o Bernard é um cara fundamental para esse confronto, para essa reta final da Libertadores e principalmente para esse jogo da manhã da Argentina, porque ele tem, depois daquela goleada do Arsenal, ele saiu com um cartaz danado na Argentina. Ele meteu 3 gols no Arsenal lá, ele é um cara que os argentinos olham de um jeito diferente. Muito bem, mas por quê? Porque ele meteu 3 gols no Arsenal lá. Tá. Olha, a gente vai falar do Cruzeiro pela também. Pela massa muscular, né? É você que... É verdade. A gente olha pelo gol, entendeu? É pra escola, né? Sabe como é que funciona, né? Olha aqui, então é o seguinte, o programa tá parecendo a hora do galo, né, Afonso Alberto? Mas agora vamos falar do Cruzeiro, um jovem talentoso e com faro de gol. Vinícius Araújo tem que ser titular nesse time do Cruzeiro. Ele soube aproveitar as oportunidades lá nos Estados Unidos, com gols e muita entrega em campo, isso aí todo mundo viu. A revelação celeste segue em busca da titularidade. Será que ela vai acontecer? Vamos ver. Vinícius Araújo é mais um jovem atacante a ganhar espaço no Clube Celeste. E o Cruzeiro costuma se dar bem quando aposta na juventude. Foi assim com Ronaldo Fenômeno. Fred deixou saudades. E Guilherme foi destaque em 2007 e 2008. Quando eu subi profissional, eu sabia que ia me falar que estava precisando de revelar um atacante e vi como uma oportunidade da minha vida, né? Num clube grande, num clube que eu sempre trabalhei aqui no Cruzeiro desde 2007 que eu cheguei, então eu sabia que agora era a hora que eu tinha que saber aproveitar a oportunidade. Tem que ser titular, não tem discussão. Opinião, não né? mudei de opinião, Mudou não. Tem que ser titular. Eu sempre falei que tem que ser titular. Você sempre disse que não. Que tem que ser o Elber. Né? Eu sempre falei, ele e o Elber são os titulares desse time. Felipe, o que você pensa sobre isso? Você mudou de opinião? Eu não. Eu acho que ele não tem que ser titular agora, não. Mas por quê? quê? Um grande jogador. Quem tem que ser titular, então, no lugar dele? O Borges. O Borges? Isso. E o Vinícius Araújo tem muito o que aprender com o Borges também. Entendi. Não, mas e se o Borges não estiver jogando? Aí tudo bem, aí é o Vinícius Araújo. Mas agora, porque o Anselmo Ramon, tirando o Everton, acho que quase ninguém acha que. Mas não, aí tudo bem. Aí tudo bem. Não, eu nunca falei que o Anselmo Ramon é um grande jogador. Você falou que era o melhor atacante do Brasil. Não, ele foi em alguns jogos. Em alguns jogos ele chegou a esse Pra mim, desses 3 da base que você falou aí, aliás, você nem falou nele. Só o Mike, pra mim, tem que ser titular. Sabe o que eu sempre falo lá na Band News e às vezes aqui, e vou falar de novo? Se esses meninos aí, Mike, vou falar de novo, Mike, Elber e Vinícius Araújo, se esses caras fossem do Santos,
Todo mundo, ó, os meninos da Vila aí de novo. Aí se é de São Paulo, nossa, o São Paulo revela demais. O CT, como é que chama a cidade? Cotia. O CT de Cotia revela demais. Agora no Cruzeiro não pode. Aliás, eu acho que o Cruzeiro trabalha até muito mal o que esse menino pode representar para o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro tem que trabalhar melhor isso aí, valorizar mais esse garoto, esse Vinícius Araújo, que esse menino é muito bom jogador. O Elber é um baita atacante. Mas aqui, o Vinícius Mike Araújo é um baita vai ser lateral. titular do Cruzeiro. Eu tô falando que ele não vai ser, pra mim, não é titular Pois é, Felipe, mas você vai esperar mais quantos anos? Por que tem esse negócio na sua cabeça de que o cara, só depois de 20 anos e 2 meses, é que ele tem que ser titular? O cara é artilheiro da seleção, o cara entra e resolve. Estou falando o cara, na verdade, eu quero falar os caras, né? Porque o Elber também. Eles entram e resolvem, eles se doam, eles marcam bem, eles ocupam espaço, eles correm, eles atacam, eles fazem gols. Mas pra mim, hoje o Boys ainda é melhor que ele. E tem um ingrediente a mais também, né? Ué, eu vou deixar o cara que eu acho que é melhor botar no banco? Não, respeito sua opinião. Mas aí pode ser que o Boris, mas nesse momento o Boris é muito mais nome do que jogador no Cruzeiro. Não tenha dúvida. Eu acho que isso não tem dúvida. E vou te dizer mais, o Marcelo está muito próximo de assumir o Vinícius Araújo e o Mike como titulares do Cruzeiro. Dimara. Como ele assumiu nessa excursão aos Estados Unidos, o que a gente vinha falando aqui há 500 anos, que o Newton tinha que ser o primeiro volante e o Souza o segundo volante. Que o Leandro Guerreiro fez, trabalhos prestados, bacana, e que o Newton era o primeiro volante. E ele está chegando muito perto da conclusão do Vinícius Araújo. Tanto é verdade que ele se utilizou disso durante essa excursão. Porque ele experimentou fora, onde ninguém via, onde a imprensa toda não estava lá, vendo, criando a história, perguntando para o Vinícius Araújo, então você é o titular, não sei o quê. E ele está muito próximo de assumir isso. Olha, e tem um detalhe que chama a atenção também, que é o seguinte: velocidade é a palavra que todo mundo fala quando vai elogiar o papel do Barcelona, da Espanha, né, Cadu Doné? Da Espanha, não esqueci não, Cadu, nós não vamos falar mais sobre isso. Eu quero meu resposta. O próprio também. Atlético e tal, velocidade. Aí o Cruzeiro começou o ano com velocidade. Pai, todo mundo, nossa, o Cruzeiro tá bem, Marcelo Oliveira ajeitou o time. Com esses meninos em campo, o Cruzeiro teria muita velocidade. Ou eu estou falando groselha aqui, Cadu? Na verdade, eu já falei aqui várias vezes que eu colocaria 4 jogadores na base como titulares. Já venho falando isso há algum tempo. Eu não lembro, Mike, não, mas tudo bem. O Lucas Silva, o Elber e o Vinícius Araújo. Acho que esses 4 jogadores... jogadores... Lucas Silva no meio com quem? Com o Newton. Então, Souza, mais jogador bancão. que o Souza. Mas aí você vai para uma excursão nos Estados Unidos, o Lucas Silva não é aproveitado dessa forma e é aproveitado, inclusive, fora da posição. Eu realmente não entendo o que acontece em relação ao Lucas Silva. É uma explicação que eu não tenho. Para mim, a maior revelação do Cruzeiro nos últimos tempos... O Lucas Silva, ele é o Felipe Souto do Cruzeiro. Deixa eu fazer uma pergunta. O Lucas Silva é meia ou é volante? Volante. Lucas Silva é um volante segundo que sai para o jogo. Ele é aquele volante que tem... E mais do que isso, ele tem essa técnica, tem essa característica, e além de ter uma vontade enorme. Então, eu não entendo. Porque eu acho até que você tem que contratar, tem que trazer, você precisa reforçar a questão de banco e tal. Mas quando você tem um jogador em casa, que é a valorização desse jogador, que é a valorização do cara que você pode vender, que você pode ganhar dinheiro com ele, tá? Eu não entendo por quê. E o Lucas Silva foi aproveitado nos Estados Unidos quando ele tinha que ir para a posição dele, ele vai E tem um detalhe, Dimara, a hora é agora, viu, pessoal? A hora é agora. Se quiser fazer essa mescla entre jogadores experientes, o Cruzeiro tem vários no grupo. Dedé, Bruno Rodrigo, aí você vai lá pra frente, Dagoberto, Diego Souza, o próprio Newton, a hora, e o Fábio, bem lembrado, lá atrás para organizar, a hora é agora de fazer essa mescla. Pega esses jogadores que são mais experientes, mete os meninos no time aí, Marcelo. Ô, Marcelo, põe os meninos para jogar, Marcelo. O Lucas Silva até discorda um pouco, porque o Cruzeiro precisa dar uma pegada. De um volante mais pegada. Aí eu acho que o Souza, de repente, pode ser esse jogador. Eu acho que sempre quando a gente vai avaliar a entrada ou não de jogadores da base, além de analisar a qualidade dos jogadores em si, a gente tem que ver as circunstâncias do clube. Quais jogadores tem em cada posição para ver se é necessária ou não essa entrada. E nesse caso, no Cruzeiro, acho que existe mais um motivo para justificar a entrada desses caras. Na direita, o Mike não só é muito bom, mas como é melhor do que o Ceará. O que tem de disponível? O Ceará, nesse momento, o Mike é melhor. No caso do Lucas Silva, também acho mais jogador do que o Souza e mais jogador do que o Leandro Guerreiro nesse momento. Tudo questão do instante atual. No caso do ataque, acho que o Boys a gente nem precisa avaliar muito porque ele não está disponível. Comparação Vinícius Araújo e Anselmo Ramon, Vinícius Araújo dá de lavada para mim. Então a gente tem que avaliar isso também, porque se o Cruzeiro tivesse um grande centroavante, mesmo o Vinícius Araújo sendo uma promessa extraordinária, talvez não fosse o momento.
Mas não tem, então tem que colocar os meninos. Falando em Souza, nós falamos aqui de meio time do Cruzeiro aqui, inclusive citamos o Souza. Ele falou com os donos da bola sobre a oportunidade que teve de jogar como titular nas 3 partidas lá nos Estados Unidos. Acompanhe. Como é que foi essa experiência lá nos Estados Unidos? Deu para entrosar já com o grupo? Deu, porque a gente teve tempo de treinar, de fazer jogos e pegar um pouco de ritmo de jogo também. Rapaz, já chegou titular nas 3 partidas lá, hein? Não, tem que trabalhar para isso, né? Estou buscando um espaço, tem que ganhar a confiança do treinador, do torcedor também. Espero que eu dê conta do recado. Olha o Souza aí. Cadu, o Cruzeiro acertou na contratação do Souza? Acho que é um cara para compor elenco, mas não era exatamente o que o Cruzeiro precisava. O Cruzeiro precisava preponderantemente de um primeiro volante, ele não é exatamente esse jogador, e precisava de um cara para chegar e jogar. Não mais um para brigar por posição ali no grupo. É o caso dele. Não é que foi uma má contratação, que é um mau jogador. Não é isso, mas não era o que o Cruzeiro precisava. Tanto em termos de nível do jogador, que não é aquele cara que chega e pega a camisa e fala, é minha, e também não é exatamente o primeiro volante. Num grupo inchado como o do Cruzeiro, você contratar mais um, para mim, a contratação foi péssima. Então o Souza é mais um. Edmar. É desnecessário. Eu achei uma contratação desnecessária. Você acha que o Cruzeiro foi para a feira, para fazer a feira, aí chegou lá, o Henrique não quis, e aí o Henrique confirmou que ele que não quis, o Cruzeiro fez proposta, o negócio foi fechado praticamente, e ele não quis. Mas aí você vai contratar um jogador da qualidade do Henrique, não tem, você pega o Souza? Não, peraí, eu vou chegar lá. Então o Henrique disse, olha, eu não quis porque eu caí com o Palmeiras e eu quero voltar com o Palmeiras. Depois que o time voltar, é outra história. Falou ou não falou? Falou, são essas palavras Exatamente do Henrique, essas por palavras. isso que o Henrique não veio, mas estava tudo fechado e a opção dele foi continuar no Palmeiras. Aí o Alexandre Matos pensou, então vou levar o Souza, precisando de um volante. Nossa, mas gente, aí é que eu não entendo. O Henrique ia ser zagueiro. Ele até pode jogar de volante mesmo, mas pessoas do próprio Cruzeiro diziam que enxergavam o Henrique como zagueiro. Claro, poderia jogar como volante uma outra vez, mas estava vindo para fazer a dupla com o Dedé. Eu não acredito que o Alexandre Matos, tão elogiado, ia ter uma atitude dessa. Não, vou lá buscar um Henrique, não vem. Quem tem sobrando aí? O Souza tá com um contrato vencendo. Então não tô falando que teve essa atitude. O Cruzeiro não buscava um volante. Não, pois é, mas eu não acredito. O Henrique não era um jogador, um zagueiro que o Cruzeiro também negociou? Era. Aí tinha um volante, precisava de um volante. O Souza tá saindo. Souza, tem interesse? Vai e vem, e aí veio. Mas é só isso que vocês estão falando que o cara foi mais um. O clube precisava do primeiro volante. Mas vai contratar um cara que não é nem primeiro volante. Mas então eu pergunto a você. Que era reserva mas então me diz uma coisa. O Souza veio para o Cruzeiro. Automaticamente o Guerreiro foi para o banco. Foi boa a troca? A gente tem que ver como que o Nilton vai se portar ao lado dele. Tem uma outra coisa, ainda tem mais um volante lá que ninguém sabe dar notícia. Alguém pode dar do Wellington? Por favor? Porque eu não entendi. Então, esse tipo de contratação é que eu não entendo. Havia necessidade do Souza ou você poderia utilizar esse dinheiro, as circunstâncias, a oportunidade, num outro jogador, para um outro setor que o Cruzeiro precisa? Para a reserva das laterais, sei lá para quê? Mas por que você discordou do negócio do Leandro Guerreiro? Você prefere o Leandro Guerreiro que o Souza ou porque você acha o Souza um grande jogador? Não, eu acho que o Souza pode render mais que o Leandro Guerreiro. Eu também acho, nisso eu concordo. Eu não diria que é 6 por meia dúzia, mas não chega ao ideal também. Não, longe de ser. Ficou só um pouquinho melhor. E nisso eu ainda prefiro o Lucas Silva. Eu acho que o Lucas Silva ainda ficaria um pouquinho a mais melhor do que... Eu acho que a história do Lucas Silva no Cruzeiro é muito parecida com o que foi o Felipe Souto no Atlético. Querido pela torcida, todo mundo pedia... Entrava numas fogueiras danadas, o Felipe Souto entrou mal em alguns jogos ou não, mas sumiu, o Atlético emprestou, acho que vai acontecer uma coisa com o Lucas Silva. Olha aqui, o Brasileirão já começou, a discussão, você está vendo aí como é que tá? Já está seguindo, né? Acabou a Copa das Confederações, o papo agora é Campeonato Brasileiro e hoje é dia de conquistar o seu carro novo. Então a hora é essa, você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais, é isso mesmo, menos de R$10 por dia, é muito barato. Compre agora mesmo seu Chevrolet novinho, em folha de mara, comprou 2, um para cada filho, ligando para, 6, um para cada filho, 30034443. Se você tem um carro usado, tá vendo, Felipe? Pode entrar como lance, dá o seu usado lá. E olha só que moleza, com o lance, Felipe, você diminui o valor da prestação, você diminui o período, o prazo de pagamento. Ele tá coçando meu nariz aqui, rapaz. E só o Brasil mesmo para fazer isso por você, ninguém mais faz. Mas você tem que ligar agora. Você tem o sonho de ter um carro? 3003
4443. Você vai ligar agora e vai colocar, você vai contar a sua vida. Senta no divã da Chevrolet Brasil e aí conta a sua vida. Os caras vão achar um plano que vai caber no seu orçamento. Então, se você não ligou ainda, fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, concorrendo a 25 mil nas mãos, para gastar como quiser, você vai concorrer toda semana. Não perca, 3003-4443, seu Chevrolet novo, por menos de R$10 por dia, só no Brasil. E olha só, os 10 primeiros que ligarem e comprarem um consórcio agora vão receber a camisa do seu time de coração daqui, Pisquila. Olha aqui, ó, tem do Atlético, amanhã contra o Newell's, tem do América, sexta-feira, Santo André, né, sexta-feira? Não sei não, eu acho que é. Paraná Clube, sexta-feira, então, tá aqui, ó. E aqui a do Cruzeiro também, Cruzeiro contra a Lusa no final de semana. Então ligue agora, compre o carro, concorra a 25 mil e ainda saia com camisa oficial do seu time de coração. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu carro novo agora, 3003-4443, 3003-4443, intervalo rápido, 2 minutos, na volta tem mais Cruzeiro, mais Atlético. Vamos falar com o Cadu aqui. Eu não esqueci a situação da Espanha ainda não. Falaram de números aí, 5 anos falando de Espanha, aí o Brasil vai lá e pimba, os caras, não, mas tá bom, o Brasil tá bem. O quê? Entrevista exclusiva com Gilvan de Pinho Tavares. Vai falar de quê? Sobre Robinho e mais? Contrato com a Caixa. Meu Deus do céu, daqui a pouco na volta então, Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro, aliás, um tremendo de um gente fina, vai falar aqui nos Donos da Bola. Portanto, não saia daí, em 2 minutos a gente volta. Até já.